Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no perfil. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre pensão alimentícia. Sejam todos bem-vindos, o pessoal já tá aí entrando. Aguardar só um pouquinho, gente. Bom, antes da gente começar, vou pedir aí para vocês clicarem no aviãozinho, já compartilharem essa live com os seus amigos, com os seus familiares. É um tema muito importante, né? A gente escuta muito falar sobre pensão alimentícia, muitas vezes a gente escuta mitos e eu acho assim, muito importante a gente trazer aqui o que é mito, o que é verdade, como que funciona a pensão alimentícia, como que você faz para requerer, quem tem direito, quem não tem. E aí, né, vocês vão ficar mais instruídos para, se for o caso, procurar uma orientação jurídica para requerer ou não pensão alimentícia, enfim. E aí eu vou começar aqui explicando um pouquinho para vocês. E antes disso, eu vou dizer para vocês, sintam-se à vontade para colocar aqui a dúvida de vocês nos comentários, tá? Eu deixei uma caixinha de pergunta mais cedo. Peguei algumas dúvidas da caixinha, já coloquei aqui como tópico da live, mas se você não conseguiu colocar ainda a sua pergunta, se você não conseguiu colocar a sua pergunta na caixinha, coloca a sua dúvida aqui nos comentários e eu vou respondendo aí no decorrer da live, tá? Então, o primeiro tópico aqui é como pode ser estipulada a pensão alimentícia. E aí a gente tem duas ações que podem gerar ali a obrigação de pagar pensão alimentícia. A ação de oferecimento de alimentos e a gente tem também a ação de fixação de alimentos. Quando que é ajuizada a ação de oferecimento de alimentos? Oferecimento de alimentos quando é o genitor que tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia que entra com uma ação para oferecer esses alimentos, né, e regulamentar judicialmente. E com relação à fixação de alimentos, é o genitor que detém a guarda da criança. Então, se a criança reside com a mãe entra com uma ação de fixação de alimentos em face do outro genitor para poder ter esses alimentos aí fixados, essa pensão alimentícia. Em alguns casos, as partes fazem um acordo de boca, eu vou pagar o valor X e não regulamentam. E aí, mais pra frente aqui, eu vou falar pra vocês o porquê que isso não é tão interessante, tá? Então, resumindo, a gente tem duas formas de fixar essa pensão alimentícia. Oferecimento de alimentos, o genitor que não detém a guarda vai entrar com a ação para oferecer, e a ação de fixação de alimentos. E aí, gente, cabe pensão alimentícia somente para o filho ou para o ex-cônjuge também? Em alguns casos, a pensão alimentícia ela é cabível somente para o filho. Então, para o filho, sempre que ele tiver ali o direito à pensão alimentícia. Quando que ele tem esse direito? Até completar 18 anos, se ele não estiver matriculado em instituição de ensino superior ou curso técnico, ou até os 24 anos, se ele estiver matriculado em uma dessas duas instituições. Então, se o seu filho está fazendo faculdade, ele tem direito até os 24 anos, ou se ele concluir a faculdade antes dos 24, vamos supor, com 23 anos ele concluiu a faculdade. Então, cessa ali o direito dele de receber a pensão alimentícia. E no caso do ex-cônjuge, vai ter direito à pensão alimentícia somente em alguns casos. Então, antigamente isso era mais comum, porque antigamente as famílias funcionavam da seguinte forma, na maioria das vezes, tá? O homem saía para trabalhar e sustentava a casa e a mulher fazia as tarefas domésticas. E aí essa mulher, em muitos casos, ela fica privada da relação do trabalho, né? Ela não ofere renda ali durante o período do casamento ou da união estável. E aí, nesse caso, dependendo da idade dessa mulher, quando ela se divorcia ou quando ela se separa, pode ser que ela tenha, sim, o direito de receber pensão alimentícia.
Então vamos supor que a mulher ela já tenha, por exemplo, 55 anos, ou seja, já se torna mais difícil de se inserir no mercado de trabalho. Ela passou a vida inteira cuidando da casa e não tinha renda durante o casamento. Nesses casos, pode ser que o juiz fixe a pensão alimentícia para essa mulher para sempre. E se essa mulher tiver 30 anos, ela tem total e plena condição de se inserir no mercado de trabalho, mas ela não trabalhava porque o marido não queria, porque ela se dedicou a cuidar da casa, da família, enfim. Nesse caso, essa mulher pode receber uma pensão alimentícia provisória. Então, o juiz pode entender que ela pode levar um período aí de 1 ano, mais ou menos, para se reinserir no mercado de trabalho, ou para se inserir, né, pela primeira vez no mercado de trabalho. E aí o juiz determina que essa pensão alimentícia seja paga pelo período de 1 ano, pelo período de 6 meses, enfim. Então, pode ser provisória ou não. Então, para o filho, sempre que ele estiver estudando até os 24 anos ou até os 18 anos se não estiver estudando. E para a mulher, sempre que ela não tiver condições de se reinserir no mercado de trabalho ou por ter ficado afastada desse mercado de trabalho por muito tempo. E aí, vamos lá. O dever de pagar pensão alimentícia, ele é só do pai ou ele é da mãe também? Ele é só do marido ou é da mulher também? Então vamos falar aqui primeiro, pensão alimentícia para os filhos. O genitor que não detém a guarda da criança é o genitor que tem a obrigação de pagar pensão alimentícia. Então, se a criança reside com a mãe, é o pai que vai pagar a pensão alimentícia. E se a criança reside com o pai, é a mãe que vai pagar a pensão alimentícia. Então, em muitos casos, eu já vi as mães achando que elas não são obrigadas a pagar pensão alimentícia. Porque essa é uma obrigação somente do pai. E, gente, isso não é verdade, tá? Essa é uma obrigação de quem não detém a guarda da criança. Se você não detém, você tem a obrigação de contribuir para o sustento do seu filho. E no caso do alimento da pensão alimentícia entre cônjuges, né? Só a mulher ou o marido também. Só o marido ou a mulher também tem que pagar. Então vamos supor aí que hoje em dia a gente não tem mais um padrão de família, né? Em muitos casos, as mulheres saem para trabalhar e os maridos ficam em casa cuidando da casa da família. Nesses casos, a mulher pode ser obrigada a pagar pensão alimentícia para esse ex-marido. Então, é algo que, assim, o direito de família, ele muda diariamente, porque ele é muito baseado nos costumes, no que a gente vive atualmente. Então, cada dia, né, as pessoas estão vivendo de uma forma diferente, surge aí uma nova forma de relacionamento, e aí a gente tem até como exemplo disso a questão do namoro qualificado, da união estável, enfim, que é assunto para outra live, né, mas só dando exemplo aqui para vocês. Isso era inimaginável há alguns anos, ouvir falar em namoro qualificado. Era inimaginável há muitos anos atrás se ouvir falar em união estável, né? Antigamente era só o solteiro, o que namora e o que é casado. Hoje em dia a gente tem o solteiro, o que namora, o que tem o namoro qualificado, o que tem a união estável, o que é casado, o que é divorciado, né? Enfim, então o direito de família, ele é alterado constantemente por conta disso. E com isso, mudou também essa regra da pensão alimentícia entre cônjuges, que não é só a mulher que tem o direito de receber. O homem também, quando ele se encaixa naquele mesmo padrão da mulher de não ter renda, de não ter condições de se inserir no mercado de trabalho imediatamente, enfim, tá? Então, essa obrigação, ela não é só do homem como pai, nem só do homem como ex-marido, tá bom? E aí, tem algo aqui bem interessante, que é uma pergunta que de vez em quando eu recebo aqui dos clientes e uma queixa de alguns genitores, de algumas genitoras, na verdade. Quando o genitor paga a pensão alimentícia, e aí a gente está se aproximando das festas de final de ano, aí os pais costumam dar presente de Natal para os filhos. Em vários casos, eu já vi o genitor descontar o valor do presente de Natal, do presente de aniversário, do presente, sei lá, de qualquer data, da pensão alimentícia. Gente, isso não pode acontecer, tá? O valor do presente, ele não pode ser abatido do valor da pensão alimentícia. O valor da pensão alimentícia é 30% do salário mínimo, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, tá? A mais até se tolera.
né? Não existe nenhuma restrição com relação a isso. Mas a menos não pode. Então a pensão alimentícia ela tem data e valor específico para ser pago, certo? Então não pode descontar. Ah, eu comprei um calçado que ele estava precisando. Não pode descontar da pensão alimentícia. Eu comprei um presente de Natal. Comprei um presente caro, enfim, não pode descontar da pensão alimentícia, tá? Inclusive, se isso acontecer, pode ensejar uma execução dos alimentos. Então, se tinha que pagar, vamos supor, R$396 de pensão alimentícia, descontou 150 de um presente que deu, o valor que ficou faltando, esses 150 que descontou, pode ser objeto de uma cobrança judicial de uma execução. E quando se ajuiza uma execução, é importante saber que o juiz manda citar o devedor para pagar o débito em 3 dias. Não pagando, pode pedir para sair mandado de prisão, tá bom? Quais despesas a pensão alimentícia cobre? Vamos lá. A pensão alimentícia, ela cobre as despesas fixas da criança ou do adolescente. Então, educação, moradia, vestimenta. Se a criança faz uso de um medicamento de uso contínuo, esse medicamento pode ser incluído ali no valor da pensão alimentícia. Como que se calcula esse valor? Você pega todas as despesas da criança ou do adolescente, divide por 2 e ali você começa a calcular o valor da pensão alimentícia. Então, o ideal é que seja 50% das despesas para cada genitor. Então, se a criança faz uso de um medicamento de uso contínuo, isso é possível de ser calculado mensalmente. Agora, no caso que não faz, precisa de um medicamento esporadicamente, o juiz vai fazer uma previsão à parte, né, para que seja pago esse medicamento, metade do valor desse medicamento, quando a criança vier a precisar, mediante a apresentação da nota fiscal do medicamento e da receita médica, tá? Então, a pensão alimentícia vai cobrir essas despesas fixas. Se você tem ali algumas despesas que não são fixas, como, por exemplo, a matrícula escolar, que você só paga uma vez por ano, o uniforme da escola, que você geralmente compra 1 ou 2 vezes por ano, o material escolar, medicamentos esporádicos, essas despesas, elas são pagas à parte, por fora da pensão alimentícia, certo? Então, quando o juiz dá a sentença de pensão de alimentos, ele já estipula que esses valores devem ser pagos por fora, tá? E as despesas fixas de todos os meses têm que ser estão com certeza incluídas nessa pensão mensal, tá? Então fiquem bem atentos, inclusive quando você procura um advogado para ajuizar uma ação de fixação de alimentos ou de oferecimento de alimentos, é importante que você tenha ali uma tabela, uma lista de todas as despesas da criança ou do adolescente, o que é essa despesa, o valor e um total, para que a gente tenha ali uma base para poder fazer o pedido da pensão alimentícia ou para oferecer essa pensão alimentícia, tá? Gente, pro pessoal que tá entrando aí agora, eu deixei uma caixinha de perguntas nos stories mais cedo. Para quem não conseguiu deixar a dúvida lá na caixinha, fiquem à vontade para colocar a dúvida de vocês aqui nos comentários, tá? E eu vou respondendo aí durante a live. Como se determina a pensão alimentícia? E aí eu falei aqui para vocês sobre o cálculo das despesas, né? Só que esse cálculo, ele deve levar em consideração algo que eu falo muito aqui no meu perfil, binômio necessidade versus possibilidade. Necessidade da criança, possibilidade do genitor. Então vamos supor que as despesas da criança, as despesas fixas, fiquem em torno de R$1.000. Então o ideal seria que ficasse 500 para a mãe, 500 para o pai. Então o pai teria que pagar R$500. Só que se esse pai ganha um salário mínimo, provavelmente ele não vai conseguir pagar os R$500. Então a gente tem a necessidade da criança, mas tem a possibilidade do genitor. E aí a gente tem que chegar no meio termo entre esses dois, tá? E aí se a criança tem uma necessidade, passa a ter uma necessidade, se essa criança tem uma necessidade maior, né, do que a possibilidade do genitor, infelizmente, o juiz vai ter que adequar essa necessidade da criança, vai ter que adequar essa pensão alimentícia, reduzindo, né, o padrão aqui da necessidade da criança e mantendo ali o que é possível para o genitor. Porque não adianta você falar que ele tem que pagar R$500 se ele ganha um salário mínimo, paga aluguel. Gente, não vai ser possível, né? E aí o que vai acontecer? Ele nunca vai conseguir pagar, esse processo vai ficar voltando para o judiciário toda hora.
tá? Então tem que atender ali ao binômio necessidade versus possibilidade. E quando não é possível, tem que chegar aí no meio termo, de repente escolher uma escola mais em conta, ver a possibilidade de reduzir um pouco esses gastos. E quando gasta menos e o pai pode mais, de repente incluir mais alguma coisa, alguma atividade extracurricular, um plano de saúde de uma qualidade melhor, ou uma escola melhor, enfim. Para coincidir, né? Esse binômio necessidade e possibilidade. Até qual idade tem que pagar pensão alimentícia? Então, vou falar aqui novamente, eu já até resumi um pouco antes, mas se o filho estuda faculdade ou curso técnico, tá, gente? Ele tem 21 anos e tá no ensino médio. Não, ele não tem mais direito à pensão, tá? Então, a regra é clara. Passou dos 18 anos, tem que estar matriculado na faculdade ou no curso técnico para ter direito à pensão alimentícia até os 24 ou até os 24 ou até concluir a faculdade. Então, se concluir com 22, 23, cessa ali o direito de receber a pensão alimentícia. Meu filho atingiu a maioridade. Posso parar de pagar a pensão alimentícia imediatamente? Não. Se a pensão alimentícia foi estipulada, foi determinada por um juiz, somente um juiz pode extinguir essa obrigatoriedade de pagar a pensão alimentícia. Pode exonerar essa obrigatoriedade. Então, se o seu filho atingiu a maioridade, ele não está mais estudando, ele não tem mais o direito de receber pensão alimentícia, você precisa procurar um advogado ou a defensoria pública para pedir a exoneração desses alimentos. E aí você tem que ajuizar uma ação pedindo a exoneração. Você vai comprovar que seu filho não tem mais direito de receber a pensão alimentícia e vai pedir para que o juiz diga que você não tem mais essa obrigação. Somente depois que o juiz dá essa sentença, exonera os alimentos, é que você passa a não estar mais obrigado a pagar pensão alimentícia. Enquanto isso, você continua com essa obrigação de pagar, tá? Então, muita gente acha que não precisa disso, muita gente acha que pode parar de pagar imediatamente e não é assim, tá? Então, nesse caso, parou de pagar, mesmo o filho não tendo mais direito, mas não pediu exoneração, esse filho pode pedir a execução dos alimentos, tá? Então, fiquem bem atentos. Sempre que for uma questão jurídica, já passou por um processo judicial, vai resolver algo da mesma natureza, procurem uma orientação profissional, gente, para você não dar cabeçada por aí, né? Parei de pagar, aí depois você tem que pagar tudo de uma vez, né? E aí você não reservou esse dinheiro, você já usou esse dinheiro para outras coisas, e aí o juiz vem e fala, você tem prazo de 3 dias para quitar esse débito. E aí, o que você faz? Porque se não quitar, sai mandado de prisão. Então, fiquem bem atentos a isso, tá? É muito importante que vocês procurem sempre uma orientação jurídica. Por que a pensão é estipulada em percentual sobre o salário mínimo ou rendimentos brutos e não tem valor fixo? Vocês já repararam que a pensão alimentícia ela é sempre assim, 30% do salário mínimo ou 20% dos rendimentos do genitor. Vamos lá. Primeiro, ela é estipulada em cima do salário mínimo, quando o genitor não tem vínculo empregatício, e se ele tiver vínculo empregatício, em cima dos rendimentos brutos. Só que vamos supor que o genitor hoje tenha vínculo empregatício. Pode ser que daqui a 5 anos ele não tenha mais. E para que esse processo, caso ele não tenha mais o vínculo empregatício, não retorne ao judiciário para estipular novamente a pensão alimentícia, toda a sentença de alimentos, ela já vem dizendo quanto que o genitor tem que pagar na ausência de vínculo empregatício, um percentual sobre o salário mínimo, e quando ele tem vínculo empregatício, um percentual em cima dos rendimentos dele. E aí, gente, por que é sempre em percentual? 30% do salário mínimo, 20% dos rendimentos brutos. Por quê, gente? O salário mínimo atualiza todo ano. A escola é reajustada todo ano. A natação, o futebol, né? Os medicamentos, enfim. Todas as despesas, elas aumentam periodicamente. E se você estipular essa pensão alimentícia R$500 por mês, ele não vai ser reajustado todo ano. E se eu reajustar essa pensão alimentícia, botar essa pensão alimentícia em percentual? 30% do salário mínimo. O salário mínimo hoje é X, amanhã é 2X. Então, vamos supor que o salário mínimo hoje está 1.320, ano que vem, se for para 1.400, a pensão alimentícia vai ser reajustada junto com o salário mínimo. Rendimento bruto, se o genitor tiver aumento de salário,
vai ser reajustada a pensão alimentícia. Recebeu férias? Recebeu 13º? Rescisão de contrato de trabalho? Tudo isso vai entrar para a pensão alimentícia, tá? Então, por isso é tão importante que essa pensão seja estipulada em percentuais e não em valores fixos, para que haja esse reajuste periódico, assim como todas as outras despesas têm, né? E uma coisa que é muito importante também, o percentual é o mesmo para todos os casos? Gente, a regra é clara, não. Lembra que eu falei para vocês sobre o binômio necessidade versus possibilidade? Cada criança tem uma necessidade, cada genitor tem uma possibilidade diferente. Então eu tenho aqui no escritório clientes que pagam desde R$180 de pensão alimentícia até clientes que pagam R$6.000 de pensão alimentícia. E aí? Não é a mesma coisa para todo mundo. Cada criança tem uma necessidade, cada genitor tem uma possibilidade. Então, é importante que seja analisado sempre caso a caso. Por isso é importante você comprovar ali quais são os gastos da criança, quais são as possibilidades desse genitor, quanto que esse genitor ganha, se ele não tem vínculo empregatício, mas ele é autônomo, ele trabalha, de repente ele tem uma renda aí de R$10.000, ele não vai pagar a mesma coisa que o autônomo que tem uma renda de R$2.000, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E se ele não tem como comprovar essa renda, né? Ele não tem um comprovante, não tem um contra-cheque, e aí ele fica escondendo a renda, o que a gente faz? Pede para que seja apresentado os extratos bancários dos últimos 3 meses. E também a última declaração do imposto de renda. E aí a gente vai ver qual é a real possibilidade desse genitor, tá? Então, não vai ser sempre o mesmo percentual para todos os casos. E, inclusive, de vez em quando eu recebo cliente aqui pra gente dar entrada na ação, para oferecer ou para se defender no processo de fixação de alimentos, e eles falam assim: ah, doutora, mas o fulano paga tanto, o ciclano paga tanto, eu não quero pagar tudo isso não, que ela tá pedindo. Aí eu pergunto, mas você ganha a mesma coisa que o outro? Seu filho precisa da mesma coisa que o outro? Se a resposta for não, não tem o que fazer, tá, gente? A gente tem sempre que seguir esses parâmetros da necessidade e da possibilidade, tá? Então, cada caso é um caso, cada filho vai ter uma pensão, um valor de pensão alimentícia diferente, tá? Quando estipula de acordo com o salário mínimo e quando estipula de acordo com os rendimentos brutos? Rendimento bruto, vínculo empregatício. Se não tem vínculo, salário mínimo, tá? Isso eu já tinha até comentado aqui, mas acabou que tá aqui nos tópicos. A pensão pode ser revista? Quando e por qual motivo? Sim, gente, sempre vai caber revisão da pensão alimentícia. Você sempre vai conseguir? Não sei, depende do seu direito, tá? Então, a pensão alimentícia ela pode ser revista sempre que houver aumento ou diminuição da necessidade da criança ou aumento ou diminuição da possibilidade do genitor. Então, qualquer alteração no binômio necessidade e possibilidade devidamente comprovada nos autos da ação pode ser objeto de análise aí da revisão de pensão alimentícia. Então, se o genitor paga, vamos supor, 30% do salário mínimo, só que ele passa a ganhar 3 vezes mais, e aí você tem como comprovar porque ele melhorou o padrão de vida, ele foi morar numa casa melhor, ele tá andando num carro melhor, ele tá passeando mais, então, provavelmente, ele melhorou o padrão de vida. E aí você utiliza essa mudança do padrão de vida do genitor para entrar com a ação. E se ele não concordar com essa revisão dos alimentos, você pode pedir os extratos bancários, você pode pedir a declaração do imposto de renda, você pode, inclusive, utilizar prints, né, das redes sociais com postagens de ostentação, de restaurante caro, né, de viagens caras, de carro caro, enfim, tudo isso pode ser utilizado como prova, tá? Execução e prisão por dívida alimentícia. Gente, o único motivo de ter uma pessoa presa aqui no Brasil que não seja por um crime é o débito de pensão alimentícia, tá? E vou dizer uma coisa pra vocês. Realmente funciona, tá? Nem sempre esses genitores devedores vão preso, mas quando eles recebem uma citação dizendo que eles têm prazo de 3 dias para quitar o débito para não serem presos, gente, isso aí funciona assim melhor do que muita coisa. Então, se esse genitor, se esse pai ou se essa mãe, né, porque tem muitos casos da mãe pagar pensão alimentícia,
tem medo de ser preso, provavelmente vai quitar esse débito de pensão alimentícia o mais rápido possível, tá? E aí, tô até com um caso no escritório, assim, a gente conseguiu fazer um acordo na audiência de conciliação, ele concordou, e aí, do nada, ele já tava pagando uns 2 ou 3 meses a pensão, do nada ele falou assim, eu não vou pagar mais isso tudo, não. E simplesmente não tá pagando mais. Não vou pagar, só vou pagar se o juiz mandar. Aí eu pergunto pra vocês, se o juiz mandar, já não teve um acordo de pensão que foi homologado pelo juiz? O juiz já mandou pagar. Ele já tem essa obrigação de pagar. Ele vai esperar mandar de novo? Só que quando o juiz vai mandar de novo, a gente pediu a execução, né? Já mandou citar para pagar em 3 dias. Então, eu espero que ele esteja guardando esses valores todo mês para ele conseguir quitar essa dívida agora. Porque se ele não conseguir, a gente vai pedir para expedir mandados de prisão, tá? E aí, mas isso é maldade, não precisa disso tudo. Gente, precisa sim, tá? Pensão alimentícia tem data certa para ser paga, valor certo para ser pago. Por quê? Porque você não pode virar pro dono da escola que seu filho estuda e falar assim, olha, o pai do meu filho ou a mãe do meu filho não pagou a pensão, posso pagar semana que vem a mensalidade dele? Ele não vai deixar. Ele vai te cobrar multa, ele vai te cobrar juros. Não é assim que funciona? Então, tem que ter essa responsabilidade, tá? Por isso, eu acho assim, na verdade, a prisão é meio que uma coerção, né? Você paga e aí, se você não pagar, você vai preso. Como 99% das pessoas têm medo de cadeia, né? Isso funciona maravilhosamente bem, tá? Infelizmente, não funciona melhor porque o nosso judiciário tá muito abarrotado, tá muito lento, os processos demoram. Então, por exemplo, nesse caso que o juiz mandou citar para pagar em 3 dias, essa já tem 3 meses de débito. Nós ajuizamos a execução uma semana depois de vencida no primeiro mês que ele ficou devendo. Então, já temos aí quase 3 meses e só agora o juiz mandou citar. Mas, quando citar, ele vai ser obrigado a pagar todas as parcelas que ele não pagou de uma vez só. Então, assim, poderia ser melhor? Com certeza, se o judiciário fosse mais rápido. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. E aí, apesar da gente ficar, no caso do advogado, né, particular, ficar cobrando isso diariamente no balcão virtual, infelizmente tem casos que não funciona, excede demais o prazo, a gente precisa ir para a ouvidoria do tribunal para reclamar e só aí eles darem andamento. Mas, enfim, não deixem de pedir a execução, tá? E outra coisa, deixou de pagar, dia do vencimento era dia 10, não pagou até meia-noite, no dia 11 você já pode pedir a execução, tá? Então não fica demorando muito para pedir, por quê? Porque demora, né? Os trâmites judiciais, eles são demorados. Então, quanto mais você demorar para pedir a execução, mais você vai demorar para receber, tá? E aí eu quero falar agora, gente, sobre a importância de regulamentar a pensão alimentícia judicialmente. E por quê? Porque, gente, eu vou pagar o valor X, mas não tem data certa para pagar. Vou pagar o valor X, mas no mês seguinte ele vai pagar R$100 a menos, no outro ele vai dar 100 a mais. E aí, que eu acabei de dizer para vocês, você não vai poder virar pro dono da escola e falar assim, olha, esse mês eu vou pagar tanto a menos na mensalidade, no mês que vem eu faço uma compensação, tá? Isso não é possível, certo? Então, é muito importante. Mas a gente tem hoje uma relação legal, a gente consegue dialogar sobre isso. Tudo bem. E quem garante que daqui a um ano vai ser da mesma forma? Então, regulamente, se previna, tá? Regulamenta a pensão, mesmo que fuja do que está estipulado judicialmente, o dia que você tiver a necessidade que aquilo se cumpra, você vai pular uma etapa, né? Porque se você não tem os alimentos regulamentados em juízo, se deixar de pagar, você primeiro vai ter que pedir a fixação desses alimentos para só depois executar. E aí, se você já tem essa sentença de alimentos, você só vai executar. Você ganha aí um bom tempo com isso, tá? Padrasto ou madrasta podem ser chamados a prestar alimentos para enteado ou enteada? Vocês já ouviram falar em vínculo socioafetivo? Pois é, isso também é relativamente novo no nosso ordenamento jurídico. Então, hoje, o padrasto, dependendo da relação que ele tenha com o enteado, ele pode constar na certidão de nascimento da criança ou do adolescente. Então, hoje existe esse reconhecimento do vínculo socioafetivo.
E, por isso, existe essa obrigatoriedade de pagar pensão alimentícia para o seu enteado ou para sua enteada, se você tiver esse vínculo socioafetivo reconhecido, tá? Ah, mas precisa ter meu nome na certidão de nascimento? Não. Desde que comprove que você tem ali uma posição, uma atuação bem ativa na criação e educação desse filho e dessa criança, desse enteado, dessa enteada, sim, se isso for comprovado, você pode ser obrigado a pagar a pensão alimentícia, tá? Então, fiquem bem atentos aí com a relação que vocês têm com o enteado, com a enteada de vocês. Se você não tem essa pretensão aí de ter uma futura condenação aí em fixação de alimentos, tomem cuidado com esse vínculo socioafetivo. Vamos lá, tem aqui uma pergunta. Doutora, pode falar um pouquinho sobre como funciona a audiência em caso de revisional de alimentos? Então, Júlia, geralmente nem tem audiência, tá? Hoje em dia a gente só tem tido audiências depois da pandemia quando há necessidade de produzir alguma prova na audiência. Então a gente tem ali a audiência de mediação ou conciliação. Nesse caso, o juiz é de praxe determinar no início do processo. Então, se você não tiver acordo, pode ser ou não que o juiz faça uma audiência de instrução e julgamento. Na revisão de alimentos, se você não tiver uma testemunha, nada para produzir uma prova na própria audiência, se as provas forem documentais e você juntar elas no processo, não tem necessidade de audiência, tá? E se tiver audiência, você vai fazer ali a audiência como uma outra qualquer. Então, vai produzir uma prova testemunhal, vai interrogar a testemunha, vai produzir a prova, vai sair a ata, tudo dentro do mesmo padrão, tá? Não tem nada assim de diferente. Se tiver alguma prova, você pode reiterar ali a sua prova documental, mostrar, enfim. Mas o ideal é que a prova documental esteja nos autos do processo e na audiência você produz prova testemunhal ou depoimento pessoal, tá? Depoimento pessoal do autor ou do réu, enfim. Se tiver uma dessas 3 provas, aí você pode fazer uma audiência, tá? Fora isso, gente, como forma de agilizar os processos, os juízes não estão mais marcando sem essa necessidade de produzir prova. Essa regulamentação de alimentos é importante também para o devedor, porque é uma garantia para ele que ele tem um valor definido e está pagando. Gente, pois é. Porque do mesmo jeito que a gente tem genitor ou genitora que não quer pagar, tem aquele que paga certinho, mas que a outra parte fala assim, olha, eu tô precisando de tantos reais a mais. Hoje eu preciso de 200 a mais, amanhã eu preciso de 300, enfim. Não há ali uma segurança para ambas as partes. Então ela é importante para ambos. E eu vou até falar isso mais especificamente mais pra frente, tá? Filhos também podem ter que pagar pensão alimentícia para os pais? Sim. Por quê, gente? Quando o filho recebe pensão alimentícia, é porque se entende que ele tem uma necessidade e o genitor tem uma possibilidade de pagar. E quando isso se inverte, né? O pai ou a mãe tem a necessidade de receber uma ajuda financeira e o filho tem essa possibilidade de pagar, sim, é possível que que os filhos sejam condenados em custear pensão alimentícia para os pais, tá? Guarda compartilhada e pensão alimentícia. Gente, já tive aqui vários casos também, tá? Várias pessoas já chegaram no escritório e falaram assim, olha, eu quero pedir a guarda compartilhada do meu filho para não pagar a pensão alimentícia, porque eu acho que a mãe tá usando para fazer o cabelo, porque a mãe tá botando unha de gel, enfim, tá usando o dinheiro da pensão alimentícia para isso. Detalhe que quando fala isso, a gente vai olhar, paga R$200 de pensão. E aí eu pergunto, R$200 não paga nem a merenda da criança na escola. E aí, ele quer pedir a guarda compartilhada do filho para não pagar a pensão alimentícia. A gente tem alguns equívocos aí nesse pedido. Primeiro, guarda compartilhada não quer dizer dividir o tempo da criança de forma igualitária. Logo, a criança continua residindo com um dos genitores, né, na maioria dos casos, exerce a visitação com o outro e da mesma forma ele precisa contribuir com a pensão alimentícia. E o outro equívoco na guarda compartilhada, o juiz entende que ambos os genitores são responsáveis pela criação e educação dos filhos. Isso se chama coparentalidade. A partir do momento que existe a coparentalidade, se ambos são responsáveis, se ambos têm o poder de tomar decisões,
Se ambos vão escolher tudo da vida do filho, nada mais do que justo que obrigatoriamente ambos arquem com 50% dos gastos dos filhos. Então vamos supor que hoje ele paga o valor da pensão alimentícia, um valor de pensão alimentícia que cobre 30% dos gastos da criança. Aí ele vai lá e pede a guarda compartilhada. Essa mãe vai lá e pede a revisão de alimentos, porque se ele tem a guarda compartilhada, né, se ele também é tão responsável quanto ela pela criação e educação, ele tem que dividir de forma igualitária os gastos. Ela pode pedir a majoração dessa pensão alimentícia. Então, cuidado para que o tiro não saia pela culatra, tá? E aí, algo que eu sempre uso com os meus clientes como forma de reflexão. Porque, gente, às vezes você não confia no outro genitor, às vezes ele realmente demonstra algo que te faz desconfiar do uso desse dinheiro da pensão alimentícia. Mas eu sempre pergunto, se você levar o seu filho para morar com você e você receber o mesmo valor que você paga de pensão alimentícia, você vai conseguir arcar com todas as despesas? Na maioria das vezes, a resposta é não. E aí, com isso, a gente consegue evitar uma ação judicial, um pedido de guarda equivocado, enfim. Então, tem que ter, assim, cuidado na hora, né? Não adianta o cliente chegar e você já ajuizar a ação, faz isso, faz aquilo. Não, a gente tem que analisar cada caso com o cuidado, como se... Na verdade, cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano singular. Então, não pega assim, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Analisem quanto você paga, quais são as despesas da criança. Você tem realmente o interesse de ter a guarda da criança? Você quer ficar responsável por pagar todas as despesas, pelos cuidados todos os dias, toda a semana inteira? Enfim, porque às vezes nem é isso que a pessoa quer. E geralmente eles não têm conhecimento jurídico para isso e nem são obrigados a ter. Mas o profissional tem. E esse profissional tem que falar, olha, é isso que você quer? Traduz, né? O que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é isso. É exatamente isso que você quer? Porque se não for, você corre esses riscos, enfim. Então, a parte, ela não é obrigada a saber. A gente é obrigado a instruir, a orientar, tá? Então, eu acho até que na área de família, eu tenho certeza que na área de família, cabe uma atuação não litigante, né? Não adianta você querer brigar, querer propor ação em cima de ação, não adianta, tá? Senão essa demanda ela vai ficar retornando para o judiciário. E de verdade, gente, o fórum vira ponto de encontro, tá? Então o ideal é que a gente tente sanear esses processos com uma solução consensual. Se não for possível e tiver ali que seguir uma sentença, que tiver que aceitar uma sentença e não for possível, não for benéfico, e tenta rever. Se não for possível, gente, que eu sempre aconselho os meus clientes, procurem ajuda, procurem assim uma forma de tentar solucionar. Às vezes é impossível ficar dialogando com outro genitor sobre a vida do filho. Então, hoje já existem ferramentas para isso. A gente tem até o aplicativo Compartilhando a Vida, que é ótimo para os pais que têm guarda compartilhada e que não conseguem dialogar. Então, eles vão alimentando ali o aplicativo com todas as informações dos filhos. Então, se o filho foi para casa do pai, aí lá ele teve uma tosse, enfim, e ele não quer falar isso para a mãe, ele bota ali no aplicativo. É como se fosse um prontuário, entendeu? Um prontuário da vida do filho. Então, você quer saber? Vai ali. É o ideal? Não. Mas em alguns casos é necessário, tá, gente? Então, procurem ajuda para tentar resolver essas demandas de forma menos litigante, sem brigas, porque a criança é que sempre sai no prejuízo, a criança que sempre sofre. E aí tem algo muito importante, né? Que os pais às vezes acabam fazendo da criança um cabo de guerra. Um puxa daqui, outro puxa dali. Avisa pro teu pai que ele não pagou a pensão toda. Ou se ele não pagar, você não vai ver seu pai. Gente, a criança não é pombo de recado, não. Entendeu? A criança é um ser humano e precisa ser respeitado. Existem meios próprios para cobrar a pensão alimentícia sem ser recado levado pelo filho. Existem meios próprios para você pedir uma pensão maior, para você pedir um valor extra. Se não existe diálogo entre vocês, procura o advogado. Eu não consigo dialogar com ele porque aconteceu isso no passado. E aí, lamento informar, tá? O casal conjugal deixou de existir, mas o casal parental continua e vai ser para sempre.
enquanto esses filhos existirem. Então, você vai precisar resolver isso dali pra frente. Então, se você não consegue sozinho, procura uma ajuda psicológica, tá? Isso ajuda bastante também você conseguir lidar com essas questões do passado e dali pra frente você conseguir resolver melhor essas questões relacionadas ao seu filho, tá? E aí, gente, o pai é obrigado a pagar a faculdade do filho? Não. Se o filho estiver na faculdade, ele tem a obrigação de pagar pensão alimentícia até os 24 anos. Mas se ele não tiver, na verdade, não existe essa obrigatoriedade de pagar. Você é obrigado a pagar a faculdade. Então vamos supor que a pensão seja de R$1.000. A mensalidade da faculdade de 1.500, o pai é obrigado a pagar essa diferença? Não. Ele é obrigado a pagar a pensão. Se da pensão der para custear a mensalidade da faculdade, beleza. Se não der, vai ter que ver de outra forma. Ou pedir a revisão de alimentos, se for possível, ou ver uma outra forma de pagar essa mensalidade, tá bom? Gente, eu falei que a gente falou lá em cima, até teve um comentário sobre a segurança para o genitor, sobre regulamentar a pensão alimentícia. E aí eu vou dar 3 motivos aqui para vocês para regulamentar a pensão alimentícia judicialmente. O primeiro motivo é, se você não tem uma sentença de fixação de alimentos, você não tem a possibilidade de cobrar imediatamente essa pensão se ela atrasar. Então, aquilo que eu falei, você perde tempo, né? Se deixou de pagar, você ainda vai ter que pedir a fixação dos alimentos para só depois, se não pagar, você pedir a execução, tá? Então, se você já tem uma sentença ali, você está um passo à frente. Segundo motivo, risco de valores muito baixos. Então, o advogado, o defensor público, o juiz, o promotor, todas essas pessoas têm capacitação e experiência suficiente para chegar a um valor, a um percentual que seja adequado para aquela criança e para aquele genitor, que atenda à necessidade e à possibilidade, tá? Então, se você não tem ali a fixação dos alimentos em juízo, pode ser que esse valor seja muito baixo, o que pode ser ruim para a criança. Pode ser que esse valor seja muito alto, que pode ser ruim para o genitor, tá? E aí a gente ainda tem a questão do pai que tem vínculo empregatício. Quando estipula ali entre eles, faz um acordo de boca, esse acordo nunca inclui o percentual sobre as férias, 13º, FGTS, rescisão de contrato de trabalho. Então a criança sai no prejuízo, tá? Insegurança para ambas as partes. Aquilo que teve no comentário aqui em cima. É mais seguro você saber quanto você tem que pagar, exatamente, a data que você tem que pagar. É mais seguro você saber exatamente a data que você tem que receber e quanto você vai receber, tá? E aí você se programa para pagar, você se programa para receber, né? As despesas da criança, a pensão é no dia 10, eu vou tentar jogar todas as despesas para essa data ou para 2 dias depois. Enfim, é mais seguro para todo mundo, tá? O pai do meu filho não tem contato afetuoso com ele. A pensão alimentícia deve ser paga mesmo assim? Sim, tá? A partir do momento que registrou a criança, reconheceu como filho, vai ter a obrigatoriedade de pagar pensão alimentícia, mesmo que não tenha vínculo afetivo com essa criança, tá? Então, eu não vejo a criança há 5 anos, eu não vou pagar. Vai. Registrou, é seu filho. Se você não quer conviver, aí é uma outra ação de regulamentação de convivência, né? Agora, a pensão alimentícia, ela tem que ser paga sim. Então, se é o caso aí do seu filho, você tem que entrar com a ação pedindo a fixação desses alimentos. A mãe pode abrir mão desse direito pela criança? Não, gente. A pensão alimentícia é um direito da criança. É o direito da criança a regulamentação de convivência. Então, a mãe, ela não pode falar assim, o meu filho não precisa dessa pensão alimentícia. O pai tem a obrigação de arcar. E se ele tem essa condição e a mãe sozinha já tem condições de suprir as necessidades da criança, utilize esse valor para outra coisa, utilize esse valor para uma atividade extra, para algo extra para a criança, tá? Então, mesmo que não tenha vínculo afetivo, é importante que fixe essa pensão alimentícia judicialmente. E aí, uma novidade que eu até postei no feed esses dias e eu quero compartilhar aqui com vocês também, só pra gente fechar a live. Mãe que tem filho que requer cuidados especiais em período integral tem direito à pensão alimentícia? Recentemente, gente, o STJ decidiu que é possível sim a concessão de pensão alimentícia para as mães que têm filhos com necessidades especiais. E quando esses filhos eles demandam um cuidado 24 horas, um cuidado em período integral, eles não podem simplesmente deixar na escola porque vai precisar ali dar uma assistência, eles precisam fazer
alguns tipos de terapias, e aí a mãe tem que levar, trazer, ela não tem condições de trabalhar. Então, nesses casos, é possível sim que essa mãe tenha direito a receber pensão alimentícia para ela, não só para o filho, mas para ela também, tá? Desde que ela esteja impossibilitada de trabalhar, tá, gente? Tem que ficar muito ligado nisso. Então, se a mãe precisa, mas ela consegue suprir as necessidades dela trabalhando de forma autônoma, fazendo algum serviço em casa, vendendo alguma coisa, e com isso ela atende as necessidades, aí ela não tem direito, tá? Agora, se ela não conseguir oferir uma renda suficiente para manter as despesas básicas, ela consegue sim pedir essa pensão alimentícia, tá? Mas isso é bem recente, tá, gente? Saiu essa novidade, deve ter 1 mês, 2 meses aí no máximo, tá bom? Bom, encerro aqui os tópicos da live que eu separei aqui para conversar com vocês. Como ninguém deixou mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Em breve vou marcar outra live aqui com vocês. Inclusive hoje eu recebi lá no escritório a psicóloga Amanda, que faz sempre live aqui comigo, e a gente tá vendo a possibilidade aí de marcar uma live sobre abandono afetivo, que é um tema também muito importante. E aí essa live vai ser abordando os aspectos jurídicos e psicológicos do abandono afetivo, tá? Então fiquem ligados, porque nos próximos dias a gente vai compartilhar o convite dessa live com vocês. E é isso, gente. Quero agradecer a companhia. Vou tentar deixar essa live salva para vocês, se não for possível, né? Porque às vezes o Instagram ele encrenca, mas eu vou deixar salvo, vou tentar deixar. E não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que você acha que precisa saber alguma coisa que foi dita aqui hoje, tá? Eu deixo sempre aqui no Instagram e deixo também no YouTube, porque às vezes no YouTube fica um pouco mais fácil de assistir, porque você tem a possibilidade ali de acelerar um pouquinho a live, de assistir a live em outro dispositivo, às vezes no computador, enfim, sem ser no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da live. Espero ter tirado as dúvidas de vocês, tá? E fiquem ligados, porque nos próximos dias eu vou compartilhar aqui o convite para a próxima live com vocês, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau.